Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vou apresentar minha tela aqui, pessoal. Um minutinho. Acredito que agora vocês já estão conseguindo ver. Boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula Masterclass de 2025. Sejam muito bem-vindos. Estou muito animada para falar sobre esse assunto aqui com vocês. Eu pedi uma ajudinha aqui pro meu time na Pipefy, tá? Pro meu time de suporte, pro meu time de CS, vários times aqui da Pipefy me fofocaram aqui para mim que esse é um dos tópicos que está gerando mais dúvidas, tá? Principalmente durante o mês de janeiro e o início aqui desse mês de fevereiro. Sabemos que o mês de janeiro durou um ano, né? Então foi muito tempo para as perguntas de vocês. Então, acreditamos que foi um assunto bem legal para a gente tratar aqui na nossa primeira aula do ano, tá? Pessoal, estou reconhecendo alguns nomes aqui que já estiveram presentes em muitos treinamentos anteriores. Então vocês já me conhecem, mas queria explicar um pouquinho que a gente mudou um pouco esse posicionamento dos nossos treinamentos, tá? Normalmente a gente faz algumas aulas, tá? Antes era com uma frequência mensal, agora a gente vai tentar fazer ali 2 vezes por mês. Essas sessões de treinamento em relação a alguma funcionalidade do produto, em relação a algum tópico específico que vocês querem que a gente cubra aqui envolvendo a Pipefy, tá? Então, no final dessa aula, eu vou dar um spoiler, em relação à nossa próxima aula, nosso próximo treinamento, que eu sei que é um assunto que também vocês querem saber muito, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o novo portal hoje. Eu vou explicar um pouquinho dessa transição, tá? Do portal antigo ao novo portal da Pipefy. E nós vamos também mostrar a prática, tá? Acredito que todo mundo está conseguindo ver minha tela, né? Então, vocês vão ver eu mudando bastante entre a nossa apresentação aqui e ao produto Pipefy, tá? Que aí eu vou mostrar um pouquinho de como editar aí esse portal para vocês terem visibilidade, tá certo? Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Acredito que normalmente eu gosto de esperar de 2 a 3 minutos para todo mundo conseguir entrar, mas acho que muitos de vocês já conseguiram. Se tem alguém que vocês sabem dentro da empresa de vocês que vai se beneficiar de saber mais sobre esse portal, que precisa entender mais sobre essa transição, podem chamar esses colegas aí da equipe de vocês, tá? Mas quem não conseguiu participar e quem, né, tinha algum outro compromisso, não se preocupem, tá? Está sendo gravada essa sessão e eu vou enviar a gravação aí para todo mundo que fez a inscrição, tá? Então, se alguém não receber até o final do dia amanhã, me avise, tá? Acredito que até amanhã de manhã todo mundo já deve ter recebido. Mas eu vou deixar aqui no nosso chat, pessoal, o meu e-mail. Então, se alguém não receber, pode me enviar, tá? E aí logo eu já vou me apresentar para quem pode ser novo aí nas nossas aulinhas, tá? Vamos lá, muito prazer. Meu nome é Fernanda Cunha, eu sou treinadora de produto global aqui na Pipefy e eu serei responsável aí por essa masterclass de novo portal hoje, tá? Pessoal, algumas regrinhas aqui antes da gente começar. O chat está aberto para todos, tá? Então podem conversar ali pelo chat. Mas hoje eu estou aqui sozinha, tá? Na nossa próxima aula eu vou ter um colega ali comigo, principalmente porque vai ser um assunto novidade da Pi-Fi, tá? Então eu vou querer um colega comigo. Mas hoje sou só eu. Então, para eu conseguir entender todas as dúvidas de vocês e conseguir responder tudo, eu vou pedir que vocês enviem as dúvidas no botão de QA, tá? Então, vocês vão ver aqui no Zoom mesmo, tá? Na página aí de vocês, vai ter um botão escrito QA. Por lá, vocês podem mandar qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Se acontecer de tiver muitas dúvidas, eu não conseguir cobrir todas aqui ao vivo, eu vou enviar um e-mail separado, individual para cada um, tá? Respondendo essa dúvida. Mas sintam-se livres aí para mandar qualquer dúvida, sugestão, tá? Que vocês tiverem através do botão de QA, tá certo?
E, repetindo mais uma vez, porque eu vi que mais algumas pessoas entraram, essa sessão está sendo gravada. Então, todo mundo vai receber. Se você estiver aqui agora, ou, né, se algum colega não conseguiu participar, todo mundo vai receber essa gravação, principalmente para vocês assistirem depois e conseguirem consultar esse conteúdo novamente. Tá certo? Então, vamos falar um pouquinho ali sobre o novo portal da Pipefy, pessoal. Como começou essa transição, tá? Antigamente, o portal da Pipefy era dividido em vários portais dentro de uma organização só. Esses portais poderiam ser de projetos diferentes, de departamentos diferentes, né, de iniciativas diferentes dentro de um mesmo departamento. E aí houve uma análise, né, no nosso time de produto aqui, se perguntando quão eficiente era o nosso balcão de atendimento ali da Pipefy, tá? Então, os nossos solicitantes, eles faziam esses pedidos aos nossos agentes da operação, né? Seriam as pessoas ali responsáveis, né? Os analistas, os gerentes, todos os responsáveis pelos processos, através de vários caminhos, tá? Eram vários portais, vários links, mesmo que dentro de um mesmo portal a gente conseguia centralizar vários formulários, né? Era essa a proposta. Um portal para várias solicitações, vários links, né? Mesmo centralizando dessa maneira, a gente sabia que existiam vários portais para os mesmos solicitantes e até mesmo para os mesmos agentes, né? Para os mesmos analistas e gerentes ali do negócio. Então, a mudança que foi estabelecida é uma única proposta para reunir tudo. É um portal para todos os seus serviços. Era um link para resolver todas as iniciativas, todos os projetos, todos os departamentos. Então, as solicitações ficariam concentradas ali em um único lugar. Dessa maneira, os solicitantes teriam que passar apenas para um lugar para fazer esse pedido aos agentes daquele negócio, né? E da mesma forma, os agentes precisavam consultar ali, né, um único caminho para esses pedidos que viriam também dos solicitantes, tá? E como que isso ficaria visível para todo mundo, tá? Eu peguei aqui, pessoal, uma organização teste, tá, da Pipefy, em que eu ainda tenho o meu portal antigo ativo, tá? Até o final dessa semana, pessoal, o portal antigo não estará mais visível para nenhuma organização, tá? Vou esclarecer isso um pouco mais ao final do treinamento, certo? Mas essa era a visão que vocês tinham, tá? Pessoal, se tiver complicado de visualizar, se tiver com um zoom pequeno, por favor, me avisem, tá? Mas essa era a visão antiga dos nossos portais. A gente tinha vários formulários disponíveis dentro da nossa organização e alguns desses formulários poderiam estar dentro de um só portal, mas a gente tinha vários portais. Era um portal de RH, ou então um portal só para solicitações de gastos. Aí poderia ser de reembolso, de solicitação de compras. Então, mesmo dentro de uma operação envolvendo os mesmos tipos de solicitantes, a gente tinha muitos links, né? E qual é a nova proposta? O nosso novo portal único, tá? Um único portal para você encontrar todas as informações e canais de solicitações da sua empresa. Então, aqui a gente pode ter formulários, assim como a proposta antiga, mas também temos os subportais, tá? Ou páginas, como vocês preferirem chamar, que seria vocês podem dividir como preferirem, mas aqui nesse caso seria um subportal por departamento dentro do portal da nossa empresa, tá? Vou mostrar uns exemplos depois também, mas basicamente essa foi a mudança estabelecida, tá? E aí, a gente consegue ver um pouco a diferença, esse portal antigo, a visualização para os solicitantes, tá? Você pode pensar em solicitantes como seus clientes internos ou externos, tá? Era uma página bem parecida com o formulário inicial público, tá? Que você tinha a logomarca da sua empresa, uma descrição, e logo do lado vocês tinham os formulários, até alguns links ali, se você quisesse customizar um pouquinho, tá? E a nova proposta é completamente mais robusta, é mais customizável, tá? E fica um aspecto muito mais bonito de ser realmente um portal ali amplo para você ter várias informações da sua empresa, tá?
Vamos lá, pessoal. Adorei que já temos perguntas, tá? Vamos, podem mandar que logo eu vou cobrir algumas, tá? E teremos uma parte ali no final da sessão também. Então, vocês viram que visualmente, né, e temos a proposta ali já foi uma mudança bem positiva. Mas quais são as principais vantagens desse novo portal? Pessoal, ele é muito facilmente personalizável, tá? Temos elementos que são modulares ali de arrastar e soltar que vão atender às necessidades do portal, tá? Muito parecido quando a gente está customizando um formulário no Pipe, certo? Que a gente tem os campos e a gente tem o nosso formulário. Então, nós arrastamos o campo para aquele formulário, tá? O portal segue esse mesmo raciocínio. É completamente baseado no autoatendimento. Você consegue entrar em contato, por exemplo, com o agente apenas se for necessário, porque as explicações, todas as informações já devem estar dentro daquele portal, tá? E principal, é fácil de encontrar, tá? Pessoal, isso para mim é o que faz a maior diferença, tá? Eu mesmo, dentro da Pipefy, antes da gente ter esse novo portal, eu tinha vários links guardados, salvos aqui num documento, porque eu tinha que acessar portais diferentes para solicitações diferentes aqui dentro, sendo para um time parecido com o meu, né, que eu trabalhava ali em conjunto, ou para o time de RH, ou para o time de financeiro, e agora eu vou em um mesmo local para fazer todas essas solicitações. E são muito fáceis de encontrar, porque, como eu já mostrei para vocês, eu estou aqui no início da Pipefy, tá? Na minha organização aqui, e o botão ao lado já está escrito o único portal que vocês precisam acessar, tá certo? Opa, vamos lá. Temos alguns casos reais, tá? Apenas para vocês verem aqui visualmente mesmo alguns exemplos, tá? De algumas empresas. Então, vocês podem também deixar todo o portal com a identidade visual da empresa de vocês, tá? Ou da maneira que vocês quiserem seguir. Então, pode adotar uma imagem que vai ser característica aquele segmento. Então, pode ser, por exemplo, se for contas a receber, coloca uma imagem de dinheiro, né? Se for tributário, coloca uma imagem ali de computador. Recursos humanos, vocês vão colocar uma imagem ali de pessoas, tá? Então, isso está completamente livre para vocês escolherem. Temos formatos diferentes desse portal. Ele pode seguir um formato, digamos, vamos voltar aqui, mais vertical ou mais horizontal, tá? Isso aí vai ficar disposto ali para vocês também. Temos elementos aqui de divisão, então vocês podem colocar títulos, dividir imagens por textos, tá? Então fica completamente editável. Logo eu vou para a parte aqui da edição, tá certo? E gosto muito de mostrar esse, que é o nosso, tá, pessoal? Não tem nenhuma informação sensível aqui, mas é apenas a carinha ali do portal da Pipefy que a gente consegue pesquisar por departamento, certo? Então, o nosso time de suporte, o nosso time de workplace experience, tá? Que é a nossa experiência ali do escritório, quando a gente vai, né, trabalhar presencialmente e tudo mais, do financeiro, de compras, e aí tudo isso está em um único local. Tá joia? Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a edição aqui na prática, tá? E vou cobrir algumas das dúvidas, tá certo? É, Pessoal, a primeira dúvida aqui que eu recebi, que eu já vou cobrir considerando o conceito de um portal, tá? Que foi: os portais são equivalentes aos pipes? Pessoal, os portais, no caso, o portal, né, o nosso único portal aqui, é o nosso espaço para solicitações, certo? Então, os pipes, eles são os processos que nós estamos dando andamento ali dentro da nossa organização. Temos os pipes, né, os processos que são nossos, em que nós somos os admins. Temos alguns pipes em que nós somos os membros, alguns que a gente só vai preencher o formulário inicial, certo? Então, são vários processos. Já o portal é o formulário que vai estar lá dentro, certo? Então, vou dar um exemplo. A gente tem aqui dentro desse portal a solicitação de férias, tá? Pessoal, eu já falei o meu cargo aqui com vocês. Eu sou treinadora de produto, tá? Eu sou do time de GTM aqui da Pipefy. Eu não sou do time de RH. Eu não controlo aqui as férias de ninguém. Eu não
não tenho acesso de membro nem de admin nesse pipe de solicitação de férias da Pipefy, certo? Mas eu sou uma colaboradora e eu quero fazer, ou já estou apta para fazer o pedido de férias, certo? Então eu vou abrir aqui o formulário e pedir as minhas férias. Então, aqui eu coloco o nome do funcionário, que seria o meu, a data de início, a quantidade de dias de descanso que eu quero, o motivo da minha solicitação e a minha opção aqui se eu quero vender as férias ou não. Isso aqui é somente o formulário, é aquele formulário inicial do Pipe. Uma vez que eu crio esse card, a demanda vai para o Pipe de solicitação de férias para o time de People, para o time de RH, para o time responsável por isso. Certo? E aí pode até ter uma conexão ali com o time da minha liderança, a minha liderança vai aprovar essas minhas férias. O importante é que, no momento, eu não sou uma agente desse processo. Eu não sou um analista do processo de férias, eu não sou um gerente do processo de férias. Eu sou um solicitante. Eu estou solicitando as minhas férias. Então, essa é a diferença, tá? Não é equivalente. O portal, ele é para várias outras informações, como vocês vão ver, mas principalmente para os formulários, para as minhas solicitações da empresa, tá? E aqui eu posso ter vários exemplos, né? Como vocês viram aqui nos exemplos anteriores, eu posso ter um portal, por exemplo, da Pipefy, para fazer pedido de férias, pedido de reembolso, pedido de viagem, pedido específico né, de ir trabalhar presencialmente, de reserva de lugar de escritório, pedido de suporte, a minha máquina não está funcionando, ou meu produto não está funcionando, preciso de ajuda, qualquer ferramenta que seja, algum pedido para o financeiro, tá? Algum pedido de governança. Então, são pedidos, nesse caso, para colaboradores internos aqui fazerem né, para essa organização, para essa empresa. Então, solicitações diferentes, tá? Podemos pensar esses solicitantes, né, das mais variadas naturezas ali, certo? Então, eu estou usando um exemplo principal, que são colaboradores internos. Mas o portal vai ser ali para esses canais que vocês quiserem solicitar para formulários específicos, tá? Vou cobrindo aqui algumas das dúvidas de vocês, tá? E depois eu vou selecionando algumas. Então, pessoal, isso é muito importante que todo mundo saiba, tá? A gente precisa ter, nessa organização, eu tenho um acesso aqui de admin, então eu consigo editar esse meu portal, tá? E aqui vocês vão ver que vai ter muitas opções, vou passar uma por cada aqui, tá? Logo ao lado da edição, aqui, né? Vamos ver ao vivo. Editar portal, vocês vão ver a opção de compartilhar, tá? Aqui é muito importante que vocês saibam, vocês já estabeleçam quem vai ter acesso a esse portal, tá? Aqui vocês vão ter o link desse portal, tá? Então a gente tem aqui a organização, a ID da organização e aqui o resto do link. Mas a visibilidade é importante. Quem vai ter acesso a esse portal? Vai ser público para todo mundo que tiver o link. Então, significa que você pode escolher ali outros níveis de permissão para cada página, mas você também consegue deixar completamente público, tá? Não só restrito à sua organização. Estará aberto para qualquer pessoa online que tiver esse link, tá? Ou você pode deixar restrito à sua empresa, tá? O company aqui é o nome da minha empresa, certo? É o nome da minha organização. Então, significa que somente pessoas que estão na organização vão conseguir ver esse portal. Logo ao lado, em gerenciar pessoas, aqui vocês conseguem, né, ter um compartilhamento mais específico por usuário, digamos assim. Então, vocês podem adicionar pessoas ou grupos, tá? Então, eu posso adicionar aqui uma pessoa e aí eu determino que ela vai ter o acesso de admin desse portal. Depois posso remover esse acesso também, tá? E vocês vão ver que essa página aqui é o do portal principal, é a página inicial daquele portal. Mas nós temos os subportais, que são essas páginas aqui, tá? Deixa eu copiar aqui para vocês já conseguirem ter acesso. Aqui são os formulários, certo? Como vocês viram, eu abri aqui e consigo preencher. Logo embaixo, eu tenho esses subportais, também chamado de páginas, tá? Então,
posso ter alguma página aqui em rascunho, que eu ainda não publiquei, tá? Ou, por exemplo, essa de suporte de TI, que eu já publiquei, tá? Então, o subportal é o que vai ser dividido por departamento ou por projeto, o que for. Então, se a pessoa clica em suporte de TI, ela vai entrar numa página dentro do próprio portal. Olha que legal. O link aqui, ó, que vocês estão, né, sendo inseridos, mudou porque é uma página específica aqui dentro. Mas eu só preciso ter acesso ao portal. Uma vez que eu estou dentro do portal, eu tenho todas essas páginas, né, todos esses subportais para acessar, tá? Então, na edição, eu consigo adicionar uma página aqui, tá? Então, ela vai ficar disponível aqui para mim. E logo nesses três pontinhos, eu consigo renomear ela ou deletar. Em cada página, eu vou ter os mesmos elementos aqui ao lado para, né, personalizar, configurar aqui, sendo o portal principal. Vocês podem ver pela diferença que logo o ícone aqui no portal tá esse globo. Digamos, esse é o portal universal aqui da nossa empresa, certo? E página, sendo subportal, temos esse ícone de documento, tá? Então, vocês conseguem ver aqui que são essas subpáginas dentro da principal. Mas os elementos são iguais, tá? E em cada página, você consegue também compartilhar uma visibilidade específica, tá? E aí, olha que interessante, dentro da própria página, dentro do próprio subportal, vocês têm a mesma opção que vocês têm no Universal, né? Que é restringir a empresa ou deixar público para quem tiver o link, mas também conseguem restringir a pessoas específicas, tá? Então, apenas os grupos ou as pessoas que vocês adicionarem aqui terão acesso, tá? Então, vou adicionar a Flá aqui de novo, certo? Eu estou como proprietária dessa página, desse subportal. A Flá aqui vai ter um acesso ou de admin, posso deixar ela admin desse portal, ou somente leitura. Ela não vai conseguir editar nada aqui nessa subpágina, certo? Ou posso remover o acesso aqui também. Então, em cada página, vocês podem estabelecer esse compartilhamento. Essa foi uma atualização bem recente que a gente teve, muito pedida por vocês, tá certo? Então, vamos voltar aqui logo no início. Essa é a página universal, né? O nosso portal universal aqui da Pipefy. E aqui nós temos alguns elementos, tá? Vamos explorar cada um desses elementos, pessoal. Aqui a gente pode arrastar e soltar. Lembrem que eu falei, né? Bem parecido com aquela lógica dos campos. Então, quando a gente fala de página, a gente vai estar adicionando, ou aqui do lado, ou aqui embaixo, tá? Um subportal, que são essas páginas aqui, tá? E aí a gente já consegue selecionar as que, por exemplo, ainda não estão publicadas, tá? Acredito que tinha uma pergunta aqui em relação ao que significa esse não publicado. Vou voltar aqui. Vamos voltar para o universal. Esse não publicado, né? O não publicado significa que a página existe aqui, o subportal existe, porém ele não está dentro do nosso portal universal ainda. É por isso que aqui só está aparecendo a opção de seleção das duas que não estão publicadas, certo? Não tem como eu publicar o suporte de TI de novo, porque ele já está aqui, certo? Então é isso que significa o não publicado, tá? Então vocês podem adicionar esse subportal onde vocês quiserem nessa página, tá? Vocês conseguem adicionar textos. Vou arrastar todos os elementos aqui para vocês entenderem, tá? Então, vou colocar um embaixo do outro. O texto, pessoal, vocês podem escrever aqui, tá? E adicionar aqui elementos dinâmicos, tá? Que vocês conseguem colocar o ID de alguma página, o ID da organização, até o ID de alguma interface, de algum usuário, tá? E vocês conseguem personalizar aqui o tamanho do texto, negrito, itálico, underlined, a cor aqui também, tá? Deixar com algum tópico, né, em seção de tópicos, consegue inserir link dentro do texto, tá? Então fica ali editável para vocês. Uma dica, na maneira que vocês vão escrevendo aqui o texto, vamos deixar aqui negrito, eu vou deixar aqui preto, tá? Mas vocês podem mudar aqui a cor que vocês quiserem. A gente consegue estender esse bloco, tá? Isso está bem perceptível na maneira como vocês vão, na verdade, na medida que vocês vão praticando
a edição do portal, tá? É bem parecido com a edição de uma interface, tá? Porém, não é igual, né? E os propósitos são completamente diferentes, tá? O portal é para solicitações. Vamos ter muitas outras informações aqui dentro, claro, mas o objetivo principal do portal é solicitações. O objetivo principal da interface é visualizar informações do seu processo, não é abrir uma solicitação, certo? Mas a edição fica bem parecida, tá? Então aqui, ó, é assim que a gente consegue deixar ela um pouco mais horizontal ou um pouco mais vertical. A gente consegue separar por blocos aqui, tá? Então, se eu deixar só metade aqui, eu posso adicionar um outro texto ao lado, tá? Aqui, ó, vai arrastar. Boa. Escrevendo texto 2. E aí eu coloco outra cor, certo? Então, eu posso deixar ou esse aqui embaixo, ou um do lado do outro, certo? E é importante que isso não funciona somente com texto. Eu consigo deixar o texto aqui do lado de um subportal. Posso colocar um parágrafo aqui explicando um pouco desse subportal. Posso colocar uma imagem do lado do subportal. Aí eu tenho que tirar o texto, tá? Ou então uma imagem do lado do texto. Então, é isso que essa foi uma das maiores mudanças também do portal. Está muito personalizado aqui, considerando a quantidade de elementos que nós temos, tá? Vou só tomar uma água aqui, pessoal. Boa, pessoal. Podem mandar as dúvidas aqui no botão de Q&A, tá? Depois eu posso ver se eu consigo olhar o que vocês mandaram ali no chat, mas eu sei que vocês estão mandando bastante no Q&A, então fica melhor para mim para eu conseguir controlar depois, tá? Vamos voltar aos elementos. Agora que vocês já entenderam um pouco do texto, vou aqui adicionar um link, tá? Qual é a diferença, pessoal? O link, ele fica como um botão, certo? A diferença é entre, por exemplo, eu colocar um link aqui, ó. Posso colocar um link aleatório, vou colocar o link da nossa apresentação aqui, ó. Tá? E aí, posso até selecionar se esse link vai ser aberto na a janela que estamos agora ou numa nova janela, tá? Isso significa que esse texto vai ter o link. Quando a pessoa vê ao vivo e clicar aqui, ela vai ser direcionada para o link. Ou eu posso adicionar o link como um botão, não inserido naquele texto. Mas eu posso dar um nome para esse botão, entendeu? Botão da apresentação. E aí eu adiciono a URL aqui, tá? Olha que legal, já tem até o íconezinho do Google Slide, que é a ferramenta que eu utilizei aqui para fazer essa apresentação, tá? Então essa é a diferença. Divisor é isso aqui que eu mostrei para vocês. Ó, vocês estão aqui, portal, formulários, e aí eu quero dividir os formulários principais aqui pelos subportais, que aí depois eu vou colocar a pessoa pesquisar por departamento. Então, o divisor é só vocês colocarem isso aqui, ó, fica muito mais agradável ali visualmente, tá? A imagem, eu já tenho um exemplo aqui. Vocês podem selecionar a sua imagem. Temos alguns modelos aqui, tá? Que vai ser justamente aquilo, por exemplo, você pode colocar aqui, tipo, moeda, tá? Aí vai aparecer, pode aparecer umas coisas aleatórias, mas aparecer uma foto aqui de moeda. Então, eu recomendo pesquisar em inglês, tá? Money, tá? Então, pesquisei dinheiro, vai ter mais opções aqui. Consigo carregar imagens do meu computador, tá? E aqui tá deixando claro o formato e o tamanho máximo, ou de alguma URL também, tá certo? Quando eu coloco em aplicar, essa imagem vai aparecer aqui. Talvez vocês tenham alguma dificuldade só na hora de formatar essa imagem, porque olha como vocês estão vendo, pode ser uma imagem pequenininha, pode ser uma imagem maior, pode ser que essa imagem fique melhor sozinha, tá? Então eu vou colocar ela embaixo do texto, aí, ó, ela fica um pouco maior. Então vai depender do formato de imagem que você tem, tá? E coloca até um texto alternativo aqui, sendo uma descrição dessa imagem, tá? Lembrando que cada elemento eu tenho a opção aqui, ó, de arrastar. Mudei de ideia de onde ele deve ficar, então eu clico aqui, ó, para arrastar ele. Posso deletar ele e eu posso duplicar ele, tá? Vamos supor que eu tenho um texto enorme e quero duplicar só para editar algumas coisas. Essa opção pode ser bem útil, tá?
Depois nós temos o vídeo, tá? E ele é bem parecido com a imagem, pessoal. E aí vai ficar num formato bem parecido aqui, só que ao invés de ter as opções, né, modelos prontos ali, eu só vou precisar do URL. Então, eu coloco um URL do YouTube, o que for, consigo até mostrar controles para pessoas dar pause, play, colocar legenda e tudo mais, tá? Fica bem interativo dentro de um portal, beleza? Tem a opção também dos formulários, que são, né, o que a gente, são os objetivos principais ali dentro do portal. Então, eu consigo selecionar um aqui, ó. Aqui vai aparecer todos os formulários dos processos aqui em que eu sou admin, tá? Eu, no caso, sou super admin dessa empresa, então eu vou ter acesso aqui a todos, tá? Consigo adicionar um nome específico para esse formulário, uma descrição, tá? A opção de mostrar essa descrição, assim como uma imagem para personalizar esse formulário específico, tá? E tenho aqui a opção também de coletar o e-mail, tá? Isso é muito importante, considerando que quando a pessoa está preenchendo o formulário, aquele formulário inicial, você já tem a opção de selecionar se ela vai ativar o rastreamento por e-mail ou não, tá? Então, essa opção também está disponível aqui. E por último, temos o bloco de conteúdos, que não é nada mais nada menos do que todos assim, do que alguns elementos segmentados, tá? Então, aqui a gente vai ter a imagem com o título. E temos a opção de ter o link, temos a opção de ter imagem, temos a opção de selecionar o formato horizontal ou vertical. Então, a vantagem disso aqui é que vai ficar bem parecido com esse início, esse cabeçalho do portal, tá? A gente não precisa, digamos, ficar aqui, ó, estendendo ou reduzindo a imagem, ou o vídeo, ou o texto. Não precisa ficar tentando encaixar. Esse bloco de conteúdo já vem pronto para vocês apenas editarem o texto, o link e a imagem, tá? Uma dúvida que eu recebo muito, tá? Fê, eu estou conseguindo editar tudo aqui dentro, todos esses elementos, menos isso daqui. Meu Deus, eu não quero esse subtítulo, eu não quero que chame portal, eu quero dar um nome mais bonitinho, eu quero outra imagem, mas eu não estou conseguindo achar. Pessoal, é só explorar um pouquinho mais. Do lado de elementos, nós temos opções, tá? E é aqui que a gente muda tudo que a gente quiser, ó. Exemplo de portal universal vai ser o nome que a gente vai dar, tá? Temos a descrição aqui, temos a capa em que nós temos as mesmas possibilidades das imagens, tá? E aquele texto alternativo para ser um subtítulo ali da imagem, uma descrição, tá? Isso está disponível nas páginas também. Então, recursos humanos, não gostei desse título, quero mudar tal coisa, a gente consegue mudar aqui também, tá? E uma vez que vocês estejam editando todos esses elementos, eu recomendo, vamos voltar para o portal principal aqui, eu recomendo que vocês cliquem em ver ao vivo, tá? Um dos destaques do portal também, pessoal, é que ele salva automaticamente, tá? Então vocês não precisam se preocupar em clicar aquele botãozinho azul de salvar, ou então vocês vão perder tudo, certo? Então, na medida que vocês vão editando, isso vai salvando. O ver ao vivo, vocês têm aquela visão mais ampla, certo? Que os solicitantes vão ver. Então, vocês conseguem ver, isso aqui eu deixei uma bagunça, mas né, em propósitos ali de treinamento, vocês entendem como que vai ficar visível aqui cada elemento que vocês colocaram. Tá certo? Então, o principal seria isso. Vocês conseguem deixar esse portal único da carinha que vocês quiserem, tá? Tô falando muito, pessoal, e tá muito quente, então eu vou precisar só de um minutinho para tomar água. Perfeito. Eu recebi aqui um retorno em relação à dúvida que eu cobri da diferença entre pipes, processos e portal. São coisas diferentes. Perfeito. Porque você vai colocar um formulário, né? Vamos voltar aqui, pessoal, para o início da Pipefy. Eu tenho esses pipes, esses processos, né? Vamos no meu processo de reembolso. Eu tô até em painéis, já gostei desse processo. Aqui, pessoal, para eu criar um novo card, eu tenho que acessar o meu formulário. O meu formulário está nesse botãozinho aqui, ó. É assim que eu vou abrir um card.
certo? Eu consigo até compartilhar esse formulário aqui. Então, o que que eu tenho dentro do portal? É o Pipe? Não, é somente o formulário, porque a pessoa que estiver no portal consegue preencher isso e vai virar um card para quem administra esse processo de reembolso, certo? Então, eu não precisaria criar um portal para os meus pipes, certo? Não, você não precisa ter um portal para todas as solicitações. O portal, ele é essencial para o admin, né, para os admins daquela organização, principalmente, para vocês editarem ali todas as solicitações que vocês controlam, que existem dentro daquela organização, tá? Mas um ponto muito importante, pessoal, eu hoje não sou admin da organização Pipefy, da minha empresa aqui, certo? Os admins são, né, os C-levels, os diretores, eu não sou admin, tá? Mas dentro do portal da Pipefy, não sei se vocês lembram que eu mostrei aqui, um desses subportais é do meu time, tá? Do meu time de Customer Enablement, tá? Educação do cliente, que está voltada aí para os nossos treinamentos, para os nossos cursos. Nós temos ali um subportal dentro da Pipefy, porque as pessoas, os colaboradores da Pipefy, querem saber mais sobre o meu time, querem solicitar um treinamento, querem saber mais sobre o curso. Então, eles podem ir no meu subportal, aí eu consegui customizar para um acesso que eu fui garantida ali, tá? Então, se você não tem esse acesso para personalizar o seu portal, entre em contato aí com o time responsável pela Pipefy dentro da empresa ali de vocês e descubram aí uma maneira, né, que alguma liberação e até mesmo uma proposta de um acesso temporário para vocês conseguirem customizar esse próprio subportal da área de vocês dentro do portal da empresa, tá? Isso pode ser bem interessante para os solicitantes aí da sua empresa, tá certo? Muitas das dúvidas aqui, pessoal, eu vou cobrir no próximo slide, tá? Então, eu já vou passar pro slide e vou partir para a sessão de QA nos minutos finais, tá certo? Seguinte, né? Acho que eu acredito que a pergunta mais frequente aqui, porque também era a pergunta que a gente recebeu mais do time de suporte e tudo mais. Como vai ser o desligamento do portal antigo, né? Vamos voltar aqui. Como eu disse, eu usei essa company, né, essa organização de teste, porque eu ainda tenho os meus portais antigos aqui, tá? Já tem até um alerta. O novo portal já está disponível e essa versão será descontinuada em breve, tá? Tenho certeza que já está inativo para muitos de vocês, porque a primeira onda de desligamento do portal antigo foi no fim de janeiro, foi no dia 31, tá? Então, 50% das organizações que têm Pipefy já não estão mais com esses portais ativos, tá? A segunda e final onda vai ser no dia 14, tá? Então, até o final dessa semana, pessoal, essa transição será feita, tá? Por favor, podem mandar as suas dúvidas aqui, mas eu vou tentar esclarecer aqui da melhor forma possível. Vocês não precisam se preocupar em perder informações. Essa transição será automática. Fê, eu não consegui ainda personalizar o meu portal. Tudo bem, mas a gente aconselha que vocês personalizem o mais cedo possível, tá? Vocês não terão informações perdidas, essa migração já aconteceu ou vai acontecer até o final da semana, mas a edição, a personalização é por conta de vocês, é por conta ali dos admins da empresa, tá? Então, vou esclarecer aqui algumas coisas. O portal antigo, pessoal, não será mais exibido naquela barra de navegação, tá? Então, vocês vão ver aqui somente início, portal, tarefas e solicitações e interface. Não vai ter os portais. Agora, o portal é um sujeito único, tá? Os conteúdos do portal antigo já foram automaticamente migrados para o novo portal. Você só deve revisar todos os conteúdos que foram migrados e publicar as páginas que você julgar necessário, tá? Só um pouquinho mais de água. Ou seja, todos os portais antigos que vocês tinham, eu tinha um portal de RH, eu tinha um portal de TI, eu tinha um portal do financeiro, eles foram migrados como páginas. E aí vocês podem publicar ou não
vocês podem editar, vocês podem, inclusive é um ótimo momento para vocês analisarem. Preciso dessa página, preciso rever os conteúdos dessa página, preciso renovar, preciso de novas páginas. Esse é o momento para vocês revisarem esse portal de solicitações da sua empresa, tá? Tentativas de acessar uma URL. Pessoal, quem não sabe, o URL é esse link aqui, ó, que fica aqui no site, tá? Para você acessar um site. Então, tentativas de acessar uma URL ou um link de um portal antigo será desligado. Desculpa, o portal que já está desligado serão redirecionadas automaticamente para o novo portal, tá? Isso vai ser excelente e acredito que é a preocupação de muitos, tá? Significa que o seu portal antigo, aqui, ó, podia ter vários links para vocês acessarem, vários URLs. Todas elas já serão redirecionadas ali para o portal novo, tá? Por enquanto, pessoal, o desligamento acontecerá apenas para os multi-tenant, tá? E depois a gente vai expandir isso para o single tenant, tá? Essa dúvida também foi muito frequente. Se você não sabe ali o que é multi-tenant, single tenant, não precisa se preocupar com isso. É mais uma questão de ambiente da nuvem da Pipefy, tá? Que você vai armazenar todos os seus dados. O importante é que para as nossas organizações aí que tem Pipefy, até o dia 14 de fevereiro, todos os portais antigos serão desligados, tá? Eu vou compartilhar essa apresentação com vocês também, mas eu queria esclarecer aqui, pessoal, na central de ajuda, nós temos vários conteúdos já em relação ao novo portal que estão excelentes, tá? Como gerenciar múltiplos conteúdos dentro do novo portal, tá? A migração, um guia para os requisitantes e um guia para administradores, e até como configurar o novo portal, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Temos aqui alguns alertas, ó. O portal antigo será desligado em 2 datas. Então, dia 31, que já passou, e agora no dia 14, tá? Temos aqui por que eu deveria utilizar o novo portal, o que vai mudar, tá? Como será esse desligamento e até um guia para os requisitantes. Esse de como configurar é bem bacana, mas explora o que eu já mostrei aqui para vocês, tá? Cada elemento aqui que vocês podem adicionar e editar dentro do portal, beleza? Mas, vou até deixar esse link aqui no chat, que aí vocês podem acessar e tirar as dúvidas, né, que tiverem principais por lá. Mas já mandei o meu e-mail aqui no chat também, pessoal. Deixei livre aí para vocês, porque eu vou responder todas as dúvidas de vocês com o passar dos dias, tá? Até o final da semana, acredito que eu já consegui responder todos, tá? Mas agora eu vou cobrir, tá? As que eu não consegui falar sobre aqui ainda, beleza? Então vamos lá. Vi que alguns de vocês precisaram sair durante a reunião, né? Como eu disse, não tem problema, vocês vão receber ali a gravação, tá? Mas eu adorei uma pergunta que eu vi aqui no chat. Fico muito feliz que alguns de vocês ali já ficaram bem impressionados com os insights aqui do novo portal, tá? Mas pediram para eu explicar a diferença entre portal e interface, tá? Farei o meu melhor, mas acredito que eu já falei um pouco sobre isso, beleza? O que eu gosto de mostrar aqui, pessoal, é começar até pela semelhança, tá? Ah, essa não é minha, pessoal, desculpa. Pensei que era minha. Vamos criar um exemplo aqui de interface, que aí vocês vão conseguir ver. Realmente, quando estamos olhando na visão de edição, elas são muito semelhantes, tá? Porque é a mesma lógica de arrastar e soltar elementos, tá? Mas eu vou dar um resumo em relação ao propósito. Interface, pessoal, é um documento, é uma página em branco do seu processo. Pode ser uma página em branco de mais de um processo. Pode ser de um departamento, pode ser de um projeto, tá? Mas é um documento com várias páginas em branco. Dentro dessa interface, você vai ter informações, dados sobre os seus processos e sobre as suas bases de dados, tá? Então, a principal diferença para mim é essa. Quando estamos dentro de uma interface, a gente tem essa opção aqui, ó, dados. Vamos arrastar aqui. Dados. O que são esses dados?
são pipes ou databases, tá? Aqui vai variar. Mas se eu vou colocar aqui, ó, áreas, tá? Registro significa que essa é uma base de dados, tá? Aqui eu posso ordenar, daqui vai depender das colunas, das informações que eu tenho dentro dessa database. Posso filtrar alguns registros, vai ser de acordo com uma fase, de acordo com um campo, de acordo com alguma data, tá? E vou ter aqui a opção de adicionar novos campos a serem mostrados também. Isso daqui vai ser o coração da minha interface. Eu posso ter mais coisas aqui? Claro. Posso usar isso, inclusive, os outros elementos, como um one-pager, né? Como um guia para um departamento, para um projeto, como eu disse, um guia de instruções, um guia de dados, um guia de informações. Mas o objetivo principal aqui da interface é ser esse documento em branco em que eu posso adicionar vários elementos, incluindo dados do meu processo, dados da minha database. No portal, eu não tenho. Estão vendo a diferença aqui, ó? Qual que é a principal diferença? Aqui começa como dados. É a única opção que eu tenho antes de texto. Dados. Dados dos processos, dados da database. E no meu portal, eu não tenho dados. O portal não é um lugar para você colocar dados do seu processo ou dados da sua database. Isso é informação sensível para o portal. O portal só quer saber de solicitação. Eu só vou abrir um portal para eu pedir alguma coisa, para eu solicitar alguma demanda, certo? Seja de vários departamentos diferentes. Esse é o propósito. O propósito aqui é eu conter tudo em um lugar só. Preciso de 5 times diferentes, preciso de demandas de 5 times diferentes, mas eu vou em um único portal. Então, aqui eu vou adicionar páginas, que são esses subportais, mas eu vou adicionar também formulários, porque é assim que eu vou abrir uma solicitação, certo? Então, existem muitas semelhanças, mas essa é a principal diferença, tá? Eu gosto muito de aplicar o seguinte uso também. Interface eu vou compartilhar com quem tem acesso a determinado processo. Quem tem acesso a determinada informação sensível. O portal eu vou compartilhar com todo mundo. Pode ter alguma restrição, mas eu vou compartilhar com quem precisar pedir alguma solicitação, fazer alguma solicitação. Certo? Boa, pessoal. Já recebi aqui também o feedback em relação à edição, formatação. Formatação é o melhor termo para se usar, tá? A formatação de imagens aqui no portal e até mesmo na interface que é aplicável aqui também, tá? Isso já é um feedback que a gente já recebeu, tá? E estamos trabalhando. Previsão eu não vou conseguir te dar, mas com certeza é um feedback que eu vou até reforçar com o nosso time, principalmente considerando, né, o tópico da nossa masterclass aqui, porque nem sempre as imagens que a gente coloca aqui, que a gente seleciona, vai ficar no formato que a gente idealizou, tá? Às vezes a gente precisa adaptar essa imagem, tá? E é uma coisa mais complicada em termos de produto mesmo, de desenvolvimento. Mas podem ter certeza que é um assunto que já está sendo tratado aqui no nosso time, tá? Excelente, pessoal. Estou adorando as perguntas aqui. Algumas das perguntas já são, né, conclusões ali em relação ao que eu falei, principalmente a migração, tá? Recebi um comentário aqui, acredito que foi no chat. Então, o novo portal é apenas para envio às pessoas que irão criar o pipe? Vou só fazer uma correção em termos de nomenclatura, tá, Cristiane? O novo portal é para quem vai criar solicitação. A solicitação, ela é o card, ele é o card, tá? A demanda vai ser o card dentro do pipe. Então, vamos aqui no início de novo. Você não vai para um portal para criar um pipe. Criar um pipe, você vai no início da sua organização e vai aqui criar novo pipe. Você vai criar um novo processo. Dentro do seu processo, você tem um formulário que é como os cards serão criados. Lucas Gomes, Fernanda, Ian, Maria, tudo isso são os cards dentro do meu processo de reembolso. O que são? Solicitações de reembolso. Card é o pedido aqui para esse processo. Então, o portal é para quem vai criar pedidos, cards, solicitações dentro desses pipes. Boa?
Pessoal, tô só lendo as perguntas aqui, viu? Podem ir mandando. Há a possibilidade de proibir a busca por formulários dentro do portal, tá? Se você for editar em portal aqui, ó, cada página vocês conseguem compartilhar com pessoas específicas. Então você pode deixar um formulário mais segmentado, né? Um formulário que vai ser mais privado, apenas para as pessoas que você selecionar dentro dessa página em particular, tá? Então, um formulário não precisa estar dentro do portal universal. Um formulário pode estar dentro da página específica, tá? Pessoal, todas as sugestões que vocês tiverem, isso é interessantíssimo de vocês enviarem para a gente também, tá? Estamos super abertos ali a esses feedbacks, tá? Isso que eu achei muito interessante também nas dúvidas aqui de vocês, pessoal. Pode ser que vocês não vão ter um formulário específico para pessoas da sua empresa solicitarem, certo? Então, eu dei o meu próprio exemplo aqui, né? Do meu time de Customer Enablement, a gente tem um subportal para que pessoas possam fazer requisições lá para o meu time, né? Feedback, sugestões, treinamentos e tudo mais. Pode ser que eu seja de um time, tá? Que eu seja de um departamento que não vai ser aplicável. Os nossos outros colaboradores da empresa não precisam fazer nenhuma solicitação para mim. Mas eu garanto que você, dentro da sua empresa, faz solicitações para outros times. Nem que seja o time de RH, nem que seja uma solicitação de férias, algum reembolso, né? Então, sempre existe uma relação com o portal. Se você não tem a necessidade de inserir algum formulário lá, de inserir um subportal do seu departamento, você vai ter a necessidade de uso e saber como que facilitou tudo dentro desse único lugar, tá? Ali, até tivemos uma dúvida. Gostaria de restringir a visualização para determinados usuários, mas que continuem com acesso ao portal. Perfeito, é justamente isso, tá? Esse portal ele pode estar aberto aqui ou para todos com link ou para todos da sua empresa, tá? Mas se a pessoa vai em suporte de TI, pode ser que o suporte de TI vai ser só para algumas pessoas específicas, tá? E aí ela não vai conseguir acessar, certo? Como faremos para publicar portais que já existem e mostram como não publicados? Então, isso seria o subportal, tá? Isso seria a página que aparece aqui como não publicado. Se eles já existem, eles vão estar aqui, certo? Eles vão aparecer aqui, principalmente nessa migração. Muitos durante a migração pode aparecer como não publicado e vocês vão escolher publicar isso. Então, no portal universal, vocês vão aqui em página, tá? Página vocês vão associar aqui, ó, com o subportal. E aí vocês podem arrastar. E como eu disse, aqui vai aparecer somente os que não estão publicados. Se você deletar esse aqui, ó, suporte de TI, ele vai aparecer depois como um não publicado também, tá? Perfeito. Pessoal, acredito que muitas das dúvidas aqui eu já cobri, tá? E sim, pessoal, acho que eu até esqueci de falar isso. Vamos ver ao vivo aqui. Eu consigo ver aqui o compartilhar e o editar portal por causa do meu acesso aqui, tá? Se eu tivesse ali no portal da Pipefy, eu não vou ter aquele acesso de ver, de, né, editar ou de compartilhar, mas eu vou conseguir explorar o que tiver lá. E não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui eu tenho uma barra de pesquisa que eu consigo pesquisar pelo termo que eu quiser também. Se eu tiver acesso àquele formulário e tiver aquele nome, eu vou conseguir encontrar, tá?
E sim, pessoal, se vocês editarem aqui o acesso, compartilhar, tá? Público para todos com o link. Vocês conseguem compartilhar esse link até para quem não tem acesso a Pipefy, tá? Façam um teste com uma aba anônima, que vocês não têm o usuário de vocês logado, ou com algum convidado externo ali que não tem acesso, tá? Para vocês verem como vai ficar. Boa. Aqui vocês perguntaram em relação à imagem, quais seriam as melhores dimensões? Vai depender do tamanho que vocês vão querer essa imagem, por isso que é um pouco complicado, tá? Eu sugiro que vocês peguem exemplos de tamanhos diferentes. Então, peguem dimensões diferentes e façam o teste, porque pode ser que a minha imagem fique grande, né, em formato de tela assim mais ampla, pode ser que fique pequeno, é por isso que vai depender, vai variar, tá? Ótima pergunta. Quando acessamos o link do formulário público, o link muda como se abrisse um portal. Isso significa que não existe mais o link público do formulário? Vamos um passo de cada vez, porque temos muitas nomenclaturas aqui, viu? E, pessoal, o legal dessas aulas, né, dessas masterclasses, dessas iniciativas, é que temos vários tipos de clientes, parceiros aqui com a gente, tá? E temos vários níveis de conhecimento também. Então, por isso que às vezes eu repito a nomenclatura, tá? Vamos voltar para o nosso processo. Esse é o nosso pipe, tá? Esse é o formulário inicial, como muitos de vocês conhecem, né? Tanto que o que eu falei aqui, ó, desses elementos serem bem comparados com campos, é porque os campos eu posso fazer a mesma coisa, certo? Então, esse é o formulário inicial e nós sabemos que se eu quiser abrir um card aqui, eu vou ter esse acesso aqui. Mas e se eu quiser mandar esse formulário para quem não tem acesso a esse pipe? É justamente no compartilhar esse formulário, né? E aqui eu consigo até determinar quem vai ter acesso a esse formulário. Primeira questão, eu acho que essa dúvida eu nem cheguei a ver, tá, pessoal? Não sei se vocês mandaram e eu perdi. Se eu tenho acesso a um formulário, eu consigo ver ele no portal. E se eu não tiver acesso a esse formulário, eu consigo ver ele no portal? Não. Vai seguir o acesso de vocês aqui. Se esse formulário for restrito só para Fernanda Cunha, só a Fernanda Cunha vai conseguir ver no portal, certo? Até consigo determinar aqui, ó, se ele pode ser adicionado ao portal ou não. Vai depender, tá? Mas vamos supor aqui que vai ser público esse formulário e eu vou ter o link dele aqui, certo? Vou ter o link daquele formulário público. Vamos abrir ele aqui. Olha que legal. Ele já me direcionou, estão vendo aqui atrás? Para o portal. Esse processo, esse pipe, está no portal da company, da minha empresa. Então, eu vou ser direcionada ali para aquele portal, porque o meu objetivo é usar o portal, pessoal. É usar o nosso único caminho, né? A nossa única página para essas solicitações diferentes. Tá certo? Boa, pessoal. Estão perguntando aí em relação a inteligência artificial no novo portal, tá? Vem aí, beleza? Então, existe hoje. Calma aí, deixa eu voltar aqui para a página. Isso também está relacionado ali a um pouco da diferença ali entre interfaces e portais, tá? Existe hoje o nosso assistente de IA, esse botãozinho aqui, tá? Aqui vai ser uma ajuda de requisições dentro do portal. Se você for o admin da empresa, dentro de AI Assistant ou assistentes de IA, vai depender da língua aí que está a sua organização, você consegue criar um novo assistente e adicionar ele em interface, em portal, no Slack, no Microsoft Teams. Você consegue adicionar em vários caminhos, vários canais, digamos assim, sendo dentro ou fora da Pipefy. Então, esse uso hoje já está disponível, tá? Porém, vem mais por aí, está por vir, tá? Vou deixar apenas esse spoiler aqui, para a gente vai conseguir adotar um pouquinho mais de funcionalidades aqui logo, tá?
Muito legal. Perguntaram pra gente se existe um treinamento detalhado sobre interface. Pessoal, eu vou recomendar aqui a nossa Pipefy Academy, tá? Dentro da nossa Pipefy Academy, acredito que isso aqui está em inglês. Nós temos o curso de gerente de processos. É o nosso curso mais completo ali, que vocês vão conseguir ver todas as funcionalidades da Pipefy. E nós temos uma aula específica sobre interfaces nesse curso. Nós também temos aqui uma masterclass só de interface, tá? Mas tivemos algumas atualizações desde então. Então, esse ano ainda eu prometo que vou organizar, tá, uma aula sobre interface. Não será nesse mês, tá? Mas ela está por vir. Então, vou mandar aqui, ó, para vocês acessarem, tá? Pessoal, acho que tem mais poucas dúvidas aqui, tá? Que eu não cheguei a responder. Mas não se preocupem, tudo isso já está contabilizado. Vou revisar todas, tá? Junto com a gravação, para ter certeza que eu cobri tudo aqui. E vou responder vocês ali no privado, tá certo? E o meu e-mail está aqui no chat, tá? Para quem tiver alguma dúvida específica, pode me mandar também. Passei um minutinho aqui, tá? Mas no final desse mês, pessoal, teremos uma aula sobre PipeSign, tá? A solução ali de assinatura eletrônica da Pipefy, tá? Então, por favor, fiquem ligados aí ao produto de vocês. Vai aparecer uma mensagem minha lá com a minha carinha, convidando vocês ao e-mail, tá? Vamos mandar esse convite por e-mail também. E eu conto com a presença de todos vocês aí para vocês aprenderem um pouco mais sobre essa nossa funcionalidade. Então, muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchauzinho.